Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje, trabalhando as críticas que Dworkin vai levantar ao positivismo jurídico de Hart. Para isso, eu vou apresentar rapidamente algumas características ou alguns aspectos que podemos localizar nas diversas teorias positivistas. Então, o positivismo jurídico em geral, ele vai afirmar, primeiro, uma separação entre o direito e a moral. Segundo aspecto, o direito vai ser considerado um conjunto de regras, de padrões, de convenções. E esses padrões, essas convenções, são dadas por meio de fontes, a chamada teoria das fontes do direito. Terceiro aspecto, o positivismo vai defender a discricionariedade na aplicação do direito. Quarto aspecto, o positivismo vai defender uma observação do direito de modo a separar a descrição, o que o direito é, daquilo que o direito deve ser. É interessante perceber que para que uma teoria possa ser considerada positivista, ela não precisa defender todas essas observações, defender todos esses aspectos. Basta que defendam apenas um deles, que já se pode considerar a teoria como uma teoria positivista. Pois bem, Dworkin vai atacar, na verdade, todos esses aspectos, todas essas observações feitas pelas teorias positivistas. A complexidade do pensamento dworkiniano se dá na medida em que a sua teoria é integrada, de modo que os aspectos morais, filosóficos, políticos e jurídicos se integram em um todo. Daí porque ele vai ser denominado e ele vai se autodenominar um teórico ouriço. Então, eu costumo iniciar as explanações sobre Dworkin a partir do final, a partir da última obra do autor norte-americano, obra chamada Justiça para Ouriços, que no Brasil recebeu a tradução de A Raposa e o Porco-Espinho. Isso porque nessa última grande obra, Dworkin vai estabelecer de um modo mais organizado o seu pensamento filosófico, de modo a incorporar as questões éticas, morais, de moralidade política e as questões jurídicas. E assim fica mais tranquilo ou menos difícil compreender as críticas que Dworkin levantará ao positivismo jurídico. Pois bem, Dworkin dirá que no departamento do valor, esses valores estão integrados. Então, nós temos ao lado do domínio físico, da química, da matemática, da biologia, nós temos um domínio da vida humana, que ele vai denominar de domínio do valor. Esse domínio do valor existe, nós sabemos que ele existe, não porque somos capazes de apresentar provas, experimentações para demonstrar a existência do domínio, mas porque somos capazes de apresentar argumentos que são elementos de justificação da própria existência desse domínio. No domínio do valor, portanto, nós estamos imersos em interpretação do início ao fim. Então, a existência e a verdade do valor decorrem das interpretações que nós somos capazes de desenvolver, demonstrando a existência e a verdade desses valores e a integração deles. Daí porque o ouriço sabe uma única grande coisa. Assim, o valor que é capaz de unificar todos os demais valores, na perspectiva dworkiniana, é a dignidade humana, que é entendida como a ideia segundo a qual toda vida humana é importante e merece ser bem-sucedida.
que é o primeiro princípio da dignidade, denominado de autorrespeito. Já o segundo princípio, relacionado a esse, é o da autenticidade, ou seja, o sucesso ou fracasso de uma vida humana depende das decisões individuais de cada pessoa, que busca a realização do seu projeto de felicidade. Esse primeiro domínio de desenvolvimento da dignidade é o que Dworkin vai denominar de ética, que busca desenvolver o ideal de felicidade individual, daquilo que Dworkin vai denominar de viver bem. Afinal, o que eu devo a mim mesmo? O que eu devo a mim mesmo para ser feliz? É claro que essa perspectiva vai se interligar com a questão relacionada ao que eu devo aos outros, ou seja, o domínio da moral. Se Aristóteles é o grande pensador da ética, Kant é o grande pensador da moral. Se toda vida humana é importante e tem a mesma importância e merece frutificar, essa ideia do autorrespeito vai se desenvolver em termos morais, como o princípio moral de não prejudicar. Afinal, quando eu prejudico o outro, é porque eu considero que a minha vida é mais importante que a do outro. E a ideia de autenticidade está ligada no domínio da moral a ajudar sempre que possível, sempre que essa ajuda não trouxer um prejuízo fortíssimo para o desenvolvimento da minha felicidade. Essas vidas que se tocam no domínio da moral se organizam em termos políticos, de comunidade política. Nós, então, atribuímos a uma pessoa, o Estado, o poder de organizar a vida coletiva. Qual é o fundamento de legitimidade dessa atuação política? Dworkin dirá que é o respeito à dignidade de cada membro dessa comunidade. E essa comunidade política personificada, o Estado, demonstra que trata os seus membros com dignidade, quando trata os seus membros com igual respeito e igual consideração. Portanto, os princípios da dignidade se traduzem nessa moralidade política, primeiro, em uma organização democrática, pois é só na democracia que se leva a sério a ideia de que as pessoas têm a mesma importância, têm o mesmo peso. Portanto, a moralidade política, que é mais um ramo do valor, do domínio do valor, exige que a comunidade política organizada, o Estado, trate os seus membros com igual respeito e igual consideração. E, por fim, essa moralidade política se institucionaliza, ganha força por meio do direito. O direito, portanto, é a institucionalização da moralidade política, de modo que o igual respeito e igual consideração vão se transformar nos direitos de igualdade e liberdade. Assim, Dworkin demonstra que o direito somente pode ser digno desse nome, levar a sério a noção de dignidade das pessoas, se ele estiver baseado na democracia e, portanto, nessa vinculação com a moralidade política. E nesse aspecto, portanto, Dworkin vai mostrar que a separação entre direito e moral é impossível de ser feita, na medida em que o direito se coloca como a institucionalização da moralidade política. A partir daí, no nosso próximo vídeo, nós vamos trabalhar as críticas que o autor norte-americano fará à ideia de discricionariedade judicial. Até lá, pessoal!